Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É quando deixamos Deus nos falar. É sempre importante abrirmos o nosso coração para que Deus nos fale, Deus nos transmita a sua palavra. Então vamos estar neste momento dispostos a ouvir a Palavra de Deus. Liturgia de 1º de outubro de 2020. Um novo mês, começa o mês das missões. Quinta-feira, dia de Santa Teresinha, Virgem e Doutora da Igreja. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração, temos o prefácio comum ou das virgens e o ofício da memória. Antífona da entrada. Deus cercou-a de cuidados e a instruiu, guardou-a com a pupila dos seus olhos. Ele abriu suas asas como águia e em cima dos seus ombros a levou. É só Ele o Senhor, foi o seu guia. É só Ele o Senhor, foi o seu guia. Deuteronômio capítulo 32, versículos do 10º e seguintes. Oração do dia. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro de Jó, capítulo 19, versículos do 21 ao 27. Disse Jó: Piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 27, versículos do 7º ao 8º A, 8º B ao 9º ABC, 13 ao 14, o refrão é o 13. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repitamos: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvir a voz. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Sei que a vontade do Senhor, retificando, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face, não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver
na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repitamos: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando. Trecho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que me mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos a esta interpretação que o Santini faz do Evangelho. Os operários são poucos. Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Ao enviar seus discípulos em missão 2 a 2, o mestre deixa entender que eles são como trabalhadores da terra. O camponês conhece muito bem as etapas de seu trabalho: preparar a terra, cuidar, antes semear. Preparar a terra, semear, cuidar e, finalmente, colher os frutos da messe. E Jesus começa por acentuar a desproporção entre a ação do evangelizador e a multidão a ser evangelizada. A messe é abundante,
mas são poucos os operários. Nenhum de nossos especialistas em coaching, dedicados a orientar as pessoas para o autoconhecimento, o empoderamento e o alcance do sucesso, começaria deste modo. É como se o mestre lhes dissesse: vão fazer a tarefa, mas vocês não são capazes dela. E Jesus tem razão. Não é o esforço humano, a capacidade de superação, o recurso ao potencial humano que iria colher algum fruto de sua missão. Os enviados ao povo devem saber previamente que sempre estarão em situação de inferioridade diante dos ídolos e das paixões humanas. Por isso, os missionários deverão contar, acima de tudo, com a graça de Deus, com o Espírito Santo, esse vento capaz de mudar o rumo da história, desfazer a espessa névoa da sabedoria humana e transformar o homem de dentro para fora. Inferiores em número e limitados em suas forças, os enviados são como ovelhas no meio de lobos. A legião de mártires que a história registra é a sua prova mais cabal. Não admira que muitos sejam chamados e recusem a vocação. Ao contrário, os santos nos mostram como pessoas incultas se tornam pedagogos, homens tímidos mudam-se em lideranças, mulheres frágeis atuam como conquistadoras. E o mestre a insistir: não levem cartão de crédito, nem dinheiro no bolso, nem sandálias. Ora, a sandália é uma proteção natural contra as pedras do caminho. Como iriam eles pisar em escorpiões e serpentes com os pés descalços? Conforme está em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Quem não confia na graça de Deus, talvez acabe miseravelmente depositando sua confiança em uma conta bancária, em um diploma de pergaminho, em uma estrutura empresarial. Suando a camisa e estraçalhando a vida pelo estresse, viverá como escravo e nada colherá. Mas os que esperam no Senhor correm e não se cansam, conforme está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Depois dessa interpretação do Evangelho que nos foi passada por Antônio Carlos Santini, nós vamos ao resumo da vida do santo do dia. O texto é do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. Antes de falar a biografia do santo do dia, quero dizer que vocês podem utilizar à vontade os vídeos que estão em meus endereços eletrônicos, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Portanto, utilizem à vontade, livremente, graciosamente, todas as imagens dos meus endereços eletrônicos. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, o Instagram, eventualmente eu coloco, Paulo Roberto Maciel 6bar, e canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, que eu considero mais fácil. 1º de outubro é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus marca na história da Igreja uma nova forma de entregar-se à religiosidade. No lugar do medo do Deus duro e vingador, ela coloca o amor puro e total a Jesus, amor puro, infantil e total, como deixaria registrado nos livros Infância Espiritual e História de uma Alma. Teresinha, na França, em 2 de janeiro, ela nasceu na França. Teresinha, então, nasceu na França em 2 de janeiro de 1860.
73. Foi batizada com o nome de Maria Francisca. Nasceu numa família muito religiosa. Aos 15 anos, conseguiu permissão para entrar no Carmelo, em Lisieux, com uma licença especial concedida pessoalmente pelo Papa Leão XIII. Sua obra não frutificou pela ação evangelizadora ou atividade caritativa, mas sim em oração, sacrifícios, provações, penitências e imolações, santificando seu cotidiano enquanto carmelita. Teresinha teve seus últimos anos consumidos pela terrível tuberculose, que, no entanto, não venceu sua paciência com os desígnios do Supremo. Morreu em 1º de outubro de 1897, com 24 anos, depois de prometer uma chuva de rosas sobre a terra quando expirasse. Essa chuva ainda cai sobre nós em forma de uma quantidade incalculável de graças e milagres alcançados através de sua intervenção em favor de seus devotos. O Papa Pio XI a chamou de padroeira especial de todos os missionários, homens e mulheres, e das missões existentes em todo o universo. Reflexão. A vida de Santa Teresinha do Menino Jesus expressa, de um lado, uma meiguice, uma candidez, um respeito à natureza e às pessoas que a cercavam, mas, por outro lado, fica explícito que a mesma tinha uma têmpera, uma força interior. Santa Teresinha do Menino Jesus veio para demonstrar que o lugar comum, ponto de ônibus, a queixa de um parente, os desencontros no ambiente profissional, tudo isso pode acontecer, mas todos esses acontecimentos são transformados em momentos alegres para Deus. Oração. Santa Teresinha, a vós recorremos em nossas trevas. Alcançai para nós, para nossa pátria, as luzes do Divino Espírito Santo, para que todo o nosso íntimo seja luz e claridade, para que recebamos sempre os raios benéficos e esplêndidos de quem se apresentava ao mundo como a luz celeste. Amém. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, creia. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus diariamente. Faça o bem. Tenha fé, esperança e amor, caridade. E creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz.